Em junho, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio, ICEC, registrou a 11ª queda mensal consecutiva e foi a maior já registrada pela pesquisa realizada desde 2011 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. A pesquisa ICEC, produzida pela Divisão Econômica da CNC, mostrou uma queda de 2,3% em relação a maio e de 12,7% na comparação com dezembro do ano passado. No gráfico, fica clara a trajetória de queda do indicador, que em junho totalizou 109,6 pontos. Os subíndices do ICEC apontam que a queda do indicador tem forte influência da retração nas avaliações das condições atuais dos empresários do comércio, especialmente por conta do desempenho da economia do país. E isso também afeta negativamente as expectativas futuras e as iniciativas de investimento. Como qualquer índice de confiança, existe uma certa decepção com o nível de atividade econômica, com o crescimento do PIB, por exemplo. Para você ter uma ideia, há um ano atrás a expectativa era que em 2014 a economia brasileira crescesse 3%. E as expectativas mais recentes apostam num crescimento em torno de 1%. Quer dizer, houve uma decepção em relação ao desempenho econômico. No caso específico do índice de confiança do comércio, há também uma certa decepção com o nível de atividade no setor. O comércio está passando por um período um pouco mais delicado esse ano, porque a inflação ainda está alta e os juros para combater essa inflação alta não param de subir. Quer dizer, embora a Selic tenha estacionado em torno de 11% no mês passado, o juro real, os juros na ponta, aqueles juros que o consumidor paga e que o empresário paga para investir também, estão cada vez mais caros. Isso tem dificultado o ano do comércio. O comércio tem experimentado um período difícil nesse início de 2014, no sentido de que, em relação a dezembro do ano passado, a gente tem uma queda acumulada em torno de 0,5% até abril desse ano. Isso não acontecia desde a crise de 2008. Mais especificamente, em janeiro de 2009, o comércio apresentou um resultado tão ruim quanto o atual. Então, enquanto esse momento ruim não passar, certamente a confiança do empresário não vai recuperar os patamares anteriores. Diante da queda expressiva da confiança do empresário do comércio nesse primeiro semestre, o que esperar da economia brasileira para o segundo semestre de 2014? E como devem se comportar os empresários nesse cenário futuro? A segunda metade do ano não vai ser muito diferente da primeira, não. A gente deve ter alguma melhoria na inflação um pouco mais baixa, isso deve ajudar o varejo a registrar um crescimento um pouco melhor do que na primeira metade de 2014, mas o cenário não muda muito. Quer dizer, mesmo com a inflação baixa, os juros vão estar bastante altos. Com os juros altos fica mais difícil consumir e fica também mais difícil investir. O empresário que vai encomendar os estoques para o final do ano tem que ficar muito atento às taxas de juros. Pra você ter uma ideia, segundo dados do Banco Central, hoje a taxa média de juros cobradas dos empresários brasileiros está no nível mais alto em 10 anos. Quer dizer, é muito importante calibrar o estoque, ou seja, ter uma ideia de como as vendas vão crescer no final do ano, para não formar estoque involuntário, quer dizer, aquele estoque indesejado, e aí ter a lucratividade, a rentabilidade da atividade comprometida.